Tem gente que fuma tanta maconha que não faz cocô sem a maconha. Depois não come sem a maconha. Aí você fala, Sim. putz grilo, você conseguiu uma coisa que não funciona mais o intestino, não funciona mais a digestão. As drogas, elas costumam disparar algum tipo gatilho? de... Abrir quadro? Bastante. Bastante. Vamos falar de um... Você tem que ter a vamos falar da genética. maconha, vai. Você tem que ter a genética. Por exemplo, a maconha. Hoje a gente está usando muito canabidiol e não a maconha. Aham. Porque a maconha você CBD tem... e não THC. Exatamente. Então você não tem essa coisa. Porque, por exemplo, existem pessoas que quando fumam maconha têm uma sensação muito ruim de perda de controle, né? Aham. De ficam tipo assim, nossa, tá tudo... Não gosto. O cara chama de bad trip. Exatamente. Então, assim, não faz bem para todo mundo. Agora, aquele cara que quer se desligar mesmo, ele aumenta a dose e vai. O que acontece é que se essa pessoa tem genética para esquizofrenia, pode abrir. Entendi. Agora, se você faz... Hoje tem teste genético. Hoje Ah. a gente faz teste genético para ver qual o remédio que mais se encaixa para você. E você pega um cotonetezinho na saliva, manda para o laboratório e te dá. Como tem teste genético, do que você tem de genética. Tá? Mas se o cara não tem genética para psicose, se ele quiser usar, não trouxer problema para ele... Tá, Problema nenhum. imagina o seguinte caso. Tem um cara uma pessoa que fuma bastante maconha ao longo da vida e sempre se deu bem com a droga. É funcional? Funcional. Trabalha, absolutamente. cumpre seu... Ok. Tudo ok. E aí acontece um evento na vida dele, sei lá, perdeu a mãe que ele amava demais. Uhum. A maconha pode, nesse caso, desse cara que usa já há muito tempo, não sei o quê, ela pode ela pode servir de gatilho para uma coisa pior numa situação de merda dessa pessoa? Não, porque ela já seria... Se ele tivesse genética para determinada coisa, já teria aberto da maconha. O que vai abrir alguma coisa, ou uma depressão, ou um pânico pela insegurança dessa ausência dessa pessoa importante, é a perda dessa pessoa. Tá. A droga não potencializa isso. Se ele já usava muito há muito tempo e era funcional, porque uma coisa são aqueles adolescentes que chegam para mim, não, porque eu vou fazer, porque eu tenho milhões de ideias. Eu falei, então me traz essas ideias. Nunca traz. Aí você fala, não, mas eu tive umas ideias, Bia, brilhante, eu não vou precisar nem fazer faculdade. Eu falei, bota no papel. Pô, adolescente maconheiro já tá errado, né? Não, mas veja bem, todos têm uma ideia brilhante, mas não passa de ano, não me traz um projeto. E tem uma coisa, tem gente que fuma tanta maconha que não faz cocô sem a maconha. Depois não come sem a maconha. Aí você fala, Sim. putz grilo, você conseguiu uma coisa que não funciona mais o intestino, não funciona mais a digestão, né? Então você criou vários problemas na tua vida. Ele fez um link, né? Achando que aquilo que E teria... tem uns que ficam bobões mesmo, né? Fica lento. Por isso que eu tô falando, eu já tive paciente que fica muito bem. Desempenho 10. Rindo de que aí, Jesus? Entendeu? Eu já tive paciente, assim, super produtivo, super... Não tem problema. E aí você me pergunta, tá, mas se esse produtivo é com maconha, eu prefiro esse produtivo com maconha do que com álcool. O álcool é uma droga muito mais pesada, gente. O álcool é a única droga que ele tem 3 efeitos numa droga só. Qual é a outra droga que tem isso? Nenhuma. O álcool, ele é dose dependente. As primeiras 2 doses... de qualquer coisa, em média, você tem um efeito que é aquele efeito... Prazeroso. Relaxante. Tá. É aquela coisa quando desce o álcool que você fica... Ai, tá mais leve. Ai, né? Aquela coisa boa. Aí o que acontece? O cara não se contenta com a boa, que ali estaria tranquilo, para o organismo, para a saúde. Ele vai para a segunda etapa, que aí começa a euforizar. É aquela hora que você ama que eu te todo considero mundo. pra caralho. Ai, eu te amo, já disse que eu te amo. É na festa de final de ano que a pessoa sobe, tira a roupa pro chefe. Ou ele fica o chorão também, né? Não, o chorão já é a terceira etapa. É a terceira? Porque aí começa a deprimir. Porque Tá. o álcool, se você for ver a substância álcool, ela é classificada, grupo, depressão do sistema nervoso central. Então ele vai para depressão e vai para coma. Sim. Aí o que acontece? Quando você está aqui, você fala assim, ai, tá tão bom, quero mais. Aí você aumenta a dose. Aí o que acontece? Você começa a perder reflexo. Isso é a depressão. Você começa a deixar as coisas caírem, você começa a cambalear. E você acredita que tomando mais, você vai voltar naquele inicial. Você acha que você vai ficar felizão. Felizão. E O aí tempo todo.
E aí, por isso que, por exemplo, eu atendo gente que só tem depressão segunda. Que encheu a cara. Desde sexta-feira vai pra Angra pescar, sabe? Com os amigos, ele leva a garrafa de uísque, ele ou tá deprimido ou tá panicado. Entendi. Por quê? Porque quando chega ali, na hora que começa a descer, o que o organismo faz? Libera uma substância chamada noradrenalina e adrenalina. Para quê? Para não deixar você ir pro coma. Porque o risco de você morrer de coma é grande. Aí, quando ele vai liberando isso, nisso você vai deitar. Quando chega de manhã, na hora de levantar, você acorda com taquicardia. Porque é o teu organismo tentando não deixar você ir pro coma. Então, pânico e depressão pós final de semana, pode ver que tem excesso de bebida. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.